Gê, você tá me ouvindo agora, né? Agora Tá me deu. ouvindo? Ai, Agora deu. brasileiro, meu filho, não desiste, não tem como. Agora vamos dar só 2 minutinhos pro pessoal voltar, meu Deus, coitados. O que você fez? Eu fechei a live e voltei, mas tipo, foi a mesma coisa que eu já tinha feito, mas das duas últimas vezes. Só que em outras lives aconteceu novamente isso, e eu não sei por que que isso acontece, de cortar o som. E as pessoas em casa também não estão me ouvindo depois que você entra. Aí eu não sei. Agora eu Eu tô vou te dar vendo. um Google. Eu vou dar um Google depois para ver se eu desvendo e aprendo um pouquinho mais dessas lives, porque É, eu tô me na sentindo verdade, igual a minha mãe. deve ser. Sua mãe já sabe, ó, muita coisa de Instagram agora. Sabe mesmo? É, deve ser estabilidade, porque tem muita gente fazendo live nesse momento, e daí fica Sim. difícil mesmo. Mas enfim, não importa, o importante é que agora eu te ouço, você tá me ouvindo, tá todo mundo ouvindo, podemos falar. Porque se nós fôssemos boicotadas, eu ia ficar chateada. Eu também ia me revoltar aqui no Instagram, ia postar polêmicas. Eu já gosto, né? Hoje, olha, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua presença aqui hoje, amiga. Eu sei que a gente já vinha conversando, querendo marcar, mas o fato de você ter topado para a gente começar a conversar os nossos antigos papos de bancada, voltar a trocar essa ideia em público dessa vez, né? Que desde a época do mestrado a gente falava isso, mas tipo, era algo tão caseiro nosso, pessoal, que a gente não pensava em nada gravado, em nada visível às pessoas. Eram conversas nossas, mas que realmente ajudavam muito no nosso dia a dia. Assim, escrever os nossos trabalhos, pensar em coisas para pesquisar nos nossos trabalhos científicos, outras, até abrir a mente sobre diversas outras coisas, eram proporcionadas por causa das nossas conversas aleatórias, super aleatórias. Inclusive, a gente começava conversando sobre uma notícia no Instagram e do nada a gente já estava incluindo coisas relacionadas à pesquisa, aí entrava em temas de política, enfim. Era muito café e chocolate na época, né, Gi? Pois é. É, isso quando isso não começava, eu vou lembrar dessa cena para sempre, assim. De quando eu tava lá no meu computador e você falava, olha só, posso falar uma coisinha? Daí eu falava, calma aí, rapidinho. 15 minutos que eu vou terminar isso daqui, porque senão a gente vai começar e eu não vou terminar isso daqui que eu preciso entregar hoje ainda. É verdade, é Mas eu verdade. acho que uma das maiores perdas, na verdade, que nós tivemos, e que a gente, né, assim, acho que as lives elas ajudam um pouco a isso poder acontecer, mas foi dessa convivência mesmo do laboratório, que tem muito insight, tem muita discussão de paper que acontece nesse bate-papo informal, que é enquanto você está fazendo um experimento, que é enquanto você está de alguma forma pensando, né, ou tentando aparar essas do projeto ou até mesmo, né, dos eventos que a gente também foi colocando no meio dessas conversas e foram surgindo. Então, eu acho que de maneira geral, assim, foi um tempo que a gente conseguiu aproveitar muito bem e que eu acho que todo mundo que tivesse a oportunidade, né, de discutir, eu acho que também tinham coisas muito interessantes dos nossos discordares e das visões diferentes das profissões, né? Porque afinal a minha formação básica, eu venho da educação física, do exercício físico, a Yane da nutrição, então isso fazia com que a gente olhasse para fenômenos em ângulos diferentes ou apontando de alguma forma acho que de algum jeito, essências diferentes, né? Porque a minha forma de olhar era sempre de alguém que colocava o exercício físico na evidência
E eu acho que eu tentava muito, né, convencer a Yane disso, assim, muitas vezes, e apontar o quanto que existem diferentes tipos de exercício, que se atua de diferentes formas no intestino, na microbiota, em relação aos probióticos, enfim. E a Yane me ensinando muita coisa em relação à parte dos alimentos, da nutrição, porque muito provavelmente, quando nós startamos, né, os nossos trabalhos todos, a minha visão ela era muito mais dos macronutrientes, da importância do carboidrato e da proteína, principalmente pensando no exercício. E se hoje eu consigo dar aula falando, né, que não é só isso que é importante, inclusive trazendo isso para a visão da microbiota e do intestino, com certeza foi por conta das nossas discussões lá durante, né, acho que 2015 nós começamos, né, amiga? 2015 a 2018, 2016, né? Agora 2019, né? Foi. Foram mais ou menos 3 anos e um quebradinho. E logo no início, né, a gente não era tão próxima. Primeiro porque, pessoal, a principal diferença vem dos estados. Então, tanto Giovana estava vindo também da sua cidade, das suas experiências antigas, como também eu estava vindo do Nordeste e chegando em São Paulo para aproveitar tudo que eu pudesse. E como eu sou muito faladeira, eu fui puxando Giovana, eu começava a perguntar coisas a ela, tirar dúvidas, eu começava bem de uma forma mansinha, porque eu não queria brigas, eu não queria discussões assim negativas, né? E aí, logo mais, a gente teve uma proximidade muito grande, justamente por isso, porque independente das diferenças, independente dos pontos de vista diferentes, nós temos famílias de tradições bem diferentes, inclusive, costumes diferentes, formas de lidar com a mesma situação diferente. Assim, basicamente, eu e Gi somos bem diferentes, resumindo, e ao mesmo tempo a gente se complementa assim na amizade, porque é o respeito, é você saber ouvir a outra pessoa e extrair daquilo o que pode ser acrescentado, e aí se colocar no lugar do outro para tentar entender a visão dela, porque não existe uma verdade absoluta, né? E assim, isso ajuda nós, seres humanos, do ponto de vista social. Eu acho principalmente muito interessante iniciar a live falando sobre isso, porque profissionalmente eu cresci muito por causa disso também. Então, hoje em dia, quando eu recebo as informações e quando eu vou atender os pacientes e clientes e pessoas que tiram dúvidas comigo e pedem orientações, o saber ouvir foi desenvolvido ao longo de um tempo, porque a gente não nasce assim normalmente, né? A gente já vem das nossas verdades absolutas e acha que o mundo é desse jeito. No mínimo, você tem a paciência de ouvir, mas não necessariamente concordar. E isso precisa ser melhor trabalhado, já que nós somos profissionais da área da saúde, para que a gente possa realmente se complementar, se acrescentar e buscar realmente, através disso, a gente com certeza vai conseguir melhores soluções em termos de saúde, em termos de tratamento, em termos de várias coisas. E a própria microbiota intestinal, até como eu estava falando um pouquinho antes de sair, é uma área cheia de controvérsias, mas essas controvérsias não são negativas. É porque a microbiota é uma área muito diversa. É um mundo assim que quebra vários paradigmas de quem vem com a caixinha fechada da graduação, independente da sua área. A minha área enquanto nutricionista, Giovana enquanto professora de educação física, mas também de outras áreas como medicina, fisioterapia, psicologia, enfim. A gente sai da graduação com muitas informações que, de certa forma, elas foram encaixadas na nossa cabeça para que a gente aprenda a teoria básica para poder ir para o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que aprender muito bem o básico para conseguir ir para o mercado de trabalho. Só que no mercado de trabalho, a gente dá de cara e é um dos maiores medos e um dos maiores problemas de crescimento profissional ético, porque o mundo é muito diverso, as pessoas são muito diversas. E na graduação, eu acho que uma coisa que falta muito, e é comum em todas as áreas, é lidar com as diversidades. A gente aprende, por exemplo, como aplicar o treinamento físico ou a nutrição na gravidez,
na diabetes, na obesidade, no hospital, em doenças hospitalares graves. Mas dentro desses grupos existe uma diversidade absurda de pessoas que podem estar apresentando até outros problemas associados, como, por exemplo, ansiedade, outros problemas psicológicos, né? E ainda, depois que a gente começou a estudar microbiota intestinal, a gente percebeu quanto que a microbiota é diferente, é diversa entre as pessoas. E essa é uma das questões pelas quais as pessoas respondem diferente ao mesmo tratamento. Então, passar um treinamento físico, passar uma dieta para uma pessoa pode funcionar para uma, mas não necessariamente vai funcionar para outra pessoa, mesmo que elas tenham características parecidas. Justamente por isso, porque o mundo é diverso. Essa microbiota vem aí para mostrar e para fazer a gente abrir realmente a cabeça para esse ambiente diverso. Aí, pessoal, já introduzindo para vocês o tema que a gente gostaria hoje de conversar, né? Eu queria dar a oportunidade, por favor, dona Giovana, porque você é a minha convidada de hoje. Me fala um pouco sobre o que você está trabalhando agora, em termos de pesquisa, suas aulas, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Legal. Bom, então, muito obrigada a Yane por me chamar aqui, né? Me convidar para fazer uma live. Embora eu tenha te convidado umas 50 vezes, pelo menos, para nós fazermos uma live. Mas eu vou aqui me sentir... Adoro ser cortejada, então ser a convidada é muito bom. Bom, para quem não me conhece, né? E não sabe um pouquinho sobre o que eu estudei... Como a gente já falou aqui, eu e a Yane, nós trabalhamos juntas, enquanto a Yane estava fazendo o mestrado dela e eu estava fazendo parte do meu doutorado. Então, a gente chegou, né, num momento muito próximo no laboratório, eu para começar, então, meu estudo de doutorado e a Yane para fazer o mestrado dela. Naquele momento, eu trabalhei com os probióticos e a utilização deles em maratonistas, né? Então, botei a Yane no meio desse barco aí, para ter que nos ajudar em toda a coleta de dados com os maratonistas, né? Inclusive, também ajudei ela a ter bons aprendizados pessoais, porque era trabalho em grupo, com gente bem diferente, que vinha, inclusive, de outras instituições, além dos atletas, né? Que a gente fazia ela chegar no laboratório sábado, 6 da manhã, às vezes, para fazer coleta. E assim, então, coloquei ela em poucas e boas. Mas atualmente, né, depois de trabalhar, na verdade, já durante o meu mestrado, eu já trabalhava com essa parte do endurance, mas olhando principalmente para aspectos mais psicológicos e do comportamento, né? Eu gosto bastante dessa tratativa com os atletas e das modalidades de longa duração. E eu cheguei, na verdade, no intestino, né? Por meio do que a gente tinha, e que hoje já parece meio banal da literatura, que eram sintomas gastrointestinais, então, nesses indivíduos, né? A única coisa que a gente tinha de informação até aquele momento era que indivíduos que apresentam overtraining, eles têm sintomas gastrointestinais e pessoas que praticam, né? Então, os esportes de longa duração apresentam com frequência sintomas gastrointestinais. E lá em 2015 estavam aparecendo os primeiros trabalhos com probióticos, mostrando alguns efeitos positivos, pensando em sistema imunológico, né? Então, se hoje a gente discute probióticos para performance de alguma forma, a possibilidade de utilização de probióticos como efeito ergogênico, a gente estava bem longe disso quando nós começamos os estudos lá no laboratório do professor Lunt em relação a isso. E aí eu gostei dessa ideia, né, de estudar o intestino, gostei de ficar lá no meio das bactérias, entendendo como é que elas influenciam de alguma forma o funcionamento do nosso organismo. E hoje, no pós-doutorado, né, eu estou na faculdade de farmácia, no laboratório da professora Cristina Boxa, e no meu pós-doutorado agora, eu estou me propondo, né, a olhar um pouquinho mais para dentro ainda. Então, o que a gente já sabe hoje, na verdade? Nós sabemos que o crescimento dessas bactérias no intestino, né, elas não são somente influenciadas pelo que a gente ingere, pelo exercício, pelas medicações, enfim. Mas existe ali uma
regulação também feita pelas células do sistema imune e pelo próprio enterócito. Então, que as células intestinais liberam fatores que controlam e regulam de alguma forma o crescimento das bactérias. E isso tem a ver com microRNAs, né? Então, eu lembro que no começo do doutorado eu fui para uma palestra lá na EFE, que era dos alunos da professora Edila, e eu pensei, Jesus Cristo, que negócio maluco, eu não quero estudar isso nunca mais, já quero ir embora daqui. Aí ele que me levou para essa palestra, inclusive. E hoje estou eu olhando para esses santos microRNAs. Eu vou olhar, então, de que forma, né, essas moléculas, elas... vou olhar para isso nas fezes, então a gente já sabe que existem microRNAs fecais e eles estão relacionados com a atividade, o crescimento dessas bactérias. Então, a minha proposta atual é olhar para isso, na verdade, comparando, então, se o exercício realizado pelo indivíduo que faz maratona, muda isso de forma diferente com a pessoa que só é ativa, então que pratica lá regularmente exercício físico, mas num volume muito menor, e se no sedentário isso está diferente de alguma forma. E a nossa ideia é depois levar isso, então, para tratativa, né, da saúde mental, de alguma forma. Essa parte eu não vou contar aqui para vocês, porque é muito bastidor, né, então eu vou vim aqui contar mais para frente. E a gente tem alguns outros trabalhos, na verdade, que são os trabalhos que eu oriento no laboratório, em que eles são atrelados, então, à utilização dos probióticos. A mesma combinação de probióticos que eu usei lá, né, com os maratonistas, a gente está olhando para alguns outros aspectos, então, que são atrelados, por exemplo, à percepção de esforço durante o exercício, as variáveis de consumo de oxigênio. E aí isso entra um pouco, né, nessa relação, porque nós tivemos um dado, eu posso até contar um pouquinho depois mais para vocês aqui, mas vamos falar de emagrecimento e ansiedade, né? Porque nós nos propomos a isso aqui hoje. Mas a gente teve um dado bastante interessante que angariou esses estudos que estão acontecendo nesse momento, que foi a gente perceber que os atletas que ingeriram probiótico, então, eles tiveram alteração em como eles percebiam a maratona. De alguma forma, eles mudaram a forma com que eles percebiam essa maratona em relação ao vigor, à fadiga e aos aspectos que a gente chama de afetos negativos, né? Como raiva, tensão, depressão, enfim. Então, isso aqui fez a gente olhar um pouquinho para essa vertente, né? Do intestino-cérebro, enfim. E eu lembro muito bem que a Yane, ela sempre soube, né? Quais os meus atletas estavam tomando a substância. Eu não sabia de nada. E a Yane foi quem entregou. Nem os atletas sabiam também. E foi a Yane quem entregou, então, para eles os pacotes, ela sabendo quem estava tomando probiótico, quem estava tomando placebo. E a nossa ideia naquele momento era simplesmente olhar para a composição da microbiota, para os sintomas gastrointestinais e para as células do sistema imune, porque ninguém tinha feito isso até aquele momento, né? Com suplementação de probióticos. E aí, eu falava com os atletas a cada 2 dias para saber o que eles estavam sentindo. E eu lembro exatamente eu olhando para minha planilha e falando assim, caramba, tem uns caras falando que tá melhorando a energia, que eles estão se sentindo mais dispostos para fazer o treino. Será que é efeito placebo isso aqui? E aí a Anne sabia, né? Aí a Anne sabia quem estava tomando probiótico. E, na verdade, ali naquela minha lista, que eu não fazia ideia de quem era o quê, ela já conseguia perceber que talvez fosse o probiótico fazendo algum efeito, né? Eu só pude perceber isso, na verdade, depois da gente começar a aplicar, então, os questionários nesses indivíduos para a gente ver se tinha alguma relação, né? Então, demorou uns 2 anos, né? Enquanto isso, a gente discutia efeito placebo no laboratório. Eu achando que os atletas estavam tomando carboidrato, achando que, de algum jeito, isso estava... influenciando, né? E eu lembro exatamente um dos atletas falando assim para mim, olha, eu não sei o que eu tô tomando, eu também não quero saber, eu só quero que você me dê mais, porque eu quero continuar. Hoje eu vou até aproveitar para explicar ao pessoal que essas questões de o principal pesquisador e o atleta não saberem sobre o que estão tomando é extremamente importante, é crucial. Quando vocês forem ler um artigo científico que testou qualquer coisa, uma dieta, enfim, qualquer coisa, é importante que isso esteja bem claro na metodologia. Porque existe o efeito placebo, que é quando a pessoa
até mesmo ela não sabe, mas ela acredita tanto no que ela está tomando que os efeitos começam a surgir, mas não é que são efeitos reais, é efeitos sentidos por ela, né? E o próprio pesquisador, por mais que ele seja uma pessoa ética e honesta, ele tem o desejo de que a hipótese dele seja verdadeira, e isso pode influenciar os resultados. E várias vezes a gente já publicou aqui, vocês que nos acompanham, vê o quanto que a gente bate nessa tecla. A ciência é para ser uma coisa imparcial. A gente não pode publicar um resultado que seja muito enviesado, porque senão na prática não funciona. Então, quando a gente vai para a prática e prescreve lá um probiótico, a gente leu vários artigos que foram muito bons. Se a gente pegar um artigo meia boca, a chance de colocar na prática e não dar certo, ou até causar efeitos colaterais e outras coisas, é muito grande. Então, esse detalhe é muito importante para todas as vezes que vocês forem ler um artigo científico, tomar cuidado em características como essa, né? Porque é o que torna um artigo científico muito bom ou muito ruim. Pode continuar. Bom, antes de eu continuar, eu quero dizer que, Ale, eu concordo com você. Eu acho que o Flamengo devia me contratar mesmo. Porque eu, inclusive, já sei como que eu vou melhorar o desempenho dos atletas deles. Cara, tá precisando, né? Mas vamos deixar essa polêmica para mais tarde. Tá precisando melhorar. Mas, enfim. Vamos, então, falar um pouquinho de probióticos e emagrecimento, de alguma forma? Antes da gente entrar no assunto específico, eu queria fazer uma observação do que você foi colocando antes em relação a essa diferença que a gente tem, né, na composição da microbiota e como é que isso pode influenciar como um determinado indivíduo responde ou não a uma dieta, até mesmo a um perfil de treinamento, né? No final de semana passado, eu dei aula sobre suplementação de carboidratos no nosso curso de pós. E eu acho que essa aula, né, ela sempre, de algum jeito, em tempos de low carb, né, ser a professora que vai lá falar de suplementação de carboidratos, é sempre, de algum jeito, polêmico, né? Então, a gente tem que, assim, tá muito bem embasado. E, nesse momento, existem, sim, alguns artigos que trazem a utilização dessa periodização do carboidrato e até mesmo da alimentação baixa em carboidratos e alta em gorduras para algumas modalidades, né? Então, a Louise Burke, ela desenvolve uma quantidade enorme de trabalhos com isso, né? Tem artigos bastante interessantes. E o que é colocado, né, nesses trabalhos, ela tem um trabalho de 2020, inclusive, falando sobre isso, né? Porque isso existe um certo modismo, inclusive, da utilização desse tipo de estratégia, né? E, assim, tem dois dados super interessantes que eu queria falar um pouquinho em relação a isso. O primeiro ponto é que a autora, ela coloca no trabalho que, assim, essa é uma estratégia que não é todo mundo que pode utilizar e consegue manter, de alguma forma, performance com a utilização dela. Pensando, né, depois de adaptar, demora de 3 a 4 semanas para adaptar durante esse período, é um show de horror, então a percepção de esforço aumenta, a pessoa se sente fraca, a pessoa tem declínio de atividade cognitiva, mas enfim, depois de passar, né, por esse show de horror aí, que dura um mesinho só, o atleta normalmente, se ele tiver condições, né, e a microbiota é colocada nessa tratativa, né, acredita-se que, de alguma forma, alguns indivíduos, eles têm uma microbiota mais adaptada para extrair energia, então, né, dos lípides e conseguir manter performance, visto que isso está atrelado com produção de energia. E outros indivíduos vão sofrer muito com essa baixa do carboidrato e podem ter alterações negativas, né? Tem um trabalho, inclusive, da Louise Burke, que mostra uma alteração da microbiota oral com a utilização dessa estratégia. E isso, né, coloca lá uma discussão do quanto poderia ser negativa a utilização disso a longo prazo. A gente ainda não sabe, essas estratégias nos estudos são usadas por no máximo um mês, então a gente não sabe quanto tempo, né? Pessoas hoje utilizam isso de maneira prática como estilo de vida, isso é discutido nos artigos o quanto pode ser negativo, e a microbiota é quem é mais apontada, né?
pensando que as alterações para a microbiota a longo prazo podem ser muito negativas. E aí a gente não está falando mais só de performance ou só de que o carboidrato gera glicogênio, está atrelado à intensidade do esforço e à manutenção da intensidade nos treinos, mas sim de uma alteração negativa, inclusive da microbiota oral e da produção dos nitratos, né, de nitrito, que são importantes para manutenção de pressão arterial, para liberação de metabólitos, enfim. Então, não tem nada a ver com ansiedade, mas tem a ver com o assunto. Não tem a ver, sim. Ela é importante para que a gente, de algum jeito, consiga compreender o como, né, algo pode sim ser benéfico e positivo para um indivíduo, né? Isso é algo que eu sempre converso com a Grazi também, quando a gente está lá falando de metabolômica e microbiota, enfim, que hoje, tendo essa consciência, né, e ciência em relação à microbiota, à metabolômica e ao como os organismos de fato, né, digerem de maneira diferente os diferentes nutrientes, a gente não consegue mais dizer, olha, tal dieta é bom para isso, tal dieta é bom para aquilo e tal. Não tem como fazer protocolo, né? É de fato muito individual. Então, existe sim indivíduos que conseguem performar bem de alguma forma, tendo uma alimentação rica em gorduras por um determinado momento. Pode ser que isso mude daqui a pouco? Sim, pode ser que isso mude. Porque pode ser que a microbiota se adapte num formato o qual os metabólitos gerados não sejam mais positivas e gerem sobrecargas, como por exemplo, produção alta de amônia, radicais sulfito e etc, né? Aí, Gil, o que você está falando tem a ver com duas coisas. Primeiro, o que a gente falou anteriormente sobre microbiota, né? Realmente, mesmo que você e outra pessoa sejam muito parecidas, inclusive gêmeas, tem muitos trabalhos com gêmeos sobre microbiota intestinal, mostrando que mesmo você vindo de uma mesma genética, ainda assim é possível que a microbiota seja bastante diferente entre essas pessoas, porque o estilo de vida de cada uma delas é um fator que é crucial ao longo da vida. A genética, pessoal, ela tá ali e ela pode ser despertada ou não, a depender do seu estilo de vida. Então, ao longo da vida de um ser humano, que vai durar, em média, numa expectativa muito boa ali, 70, 80 anos, o estilo de vida ele é muito mais forte até do que a sua própria genética. Então, em relação a questões de se você vai se tornar obeso ou não, se você vai desenvolver uma doença ou não, e etc. E a microbiota, ela traz essa clareza para as pessoas e para o profissional de saúde de entender que a teoria é a mesma sempre. Então, o que a gente aprende de bioquímica, o que a gente aprende de fisiologia, o que a gente aprende de cardiologia, enfim, não muda. Mas a gente precisa aprender a adaptar a cada pessoa. Porque sempre vão existir questões específicas de cada pessoa que precisam ser adaptadas para que o tratamento seja mais eficiente mesmo. Por isso, a dieta low carb, ela pode ser, sim, interessante no emagrecimento. E uma pessoa que faz dieta low carb, ela vê uma mudança de peso. A questão é, essa mudança de peso dentro do seu corpo é muito mais complexa do que o valorzinho que aparece lá na balança. Então, no dia a dia, as pessoas mais leigas no assunto, elas tendem a transformar as coisas em uma determinada visão que não é. Ela é muito mais ampla, muito mais complexa e a microbiota, ela está por trás disso. E o segundo ponto que faz o link justamente com a nossa temática de hoje é porque se você faz dietas, principalmente a dieta low carb, de uma forma indiscriminada, a sua microbiota, ela está no seu intestino querendo sobreviver. Então, ela vai se adaptar ao seu novo estilo de vida. A questão é, essa adaptação é boa? Não necessariamente. Se você agora é uma pessoa que come menos carboidrato e mais gordura, você vai favorecer o crescimento de bactérias no seu intestino que tem maior afinidade por gordura, porque é isso que você está consumindo com mais frequência. Não tem como você tirar essas bactérias de lá, não adianta, não existe nada. Maíra Cardi agora morre, meu Deus, se souber um negócio desse, mas não tem como. E aí o que acontece?
você está criando bactériazinhas super eficientes em extrair energia a partir de gordura. E gorduras são mais calóricas do que carboidrato. Por unidade, a mesma unidade, o mesmo grama, também não tem como mudar isso. A gordura é mais calórica do que o carboidrato. E aí você acaba, depois de um tempo, engordando. Aí você fala, é porque eu me desleixei. Ah, é porque foi um feriado. Ah, é porque eu parei 2 dias de treinar e enchei. Enfim, você sempre vai ter justificativas ali do seu dia a dia querendo mostrar que não, a dieta funciona, eu é que não fiz certo. E na verdade não, né? Na verdade, você acabou forçando uma modificação no seu corpo que ela não foi adequadamente planejada e isso gerou essas consequências negativas. Agora, na pandemia, nós tivemos que nos adaptar a uma realidade bem diferente do nosso costume. Porque mesmo que a gente já tivesse acostumado com as tecnologias, o celular, o computador, enfim, nós ficamos obrigados a realmente usá-los 24 horas por dia. Porque a gente teve que reduzir o nosso espaço, então a gente fez muito menos movimento. Mesmo que você fosse uma pessoa ativa, que continuasse treinando em casa, você diminuiu a quantidade de passos, de caminhadas que você fazia no dia, que eram caminhadas naturais, para ir na padaria, para comprar coisas no supermercado, rodar o supermercado todo fazendo feira, ir na casa de uma pessoa, pegar um ônibus, enfim, coisas assim que são muito simples, mas que fazem uma tremenda diferença para o seu corpo. Esses passos, esses movimentos, eles são importantíssimos, por mais simples que pareçam. E você teve que reduzir muito isso. E aí, pessoal, a nossa alimentação que ficou mais disponível foi justamente uma alimentação desbalanceada, uma alimentação que trouxesse mais prazer, porque nós estávamos tristes, meio depressivos, preocupados com o dia de amanhã. Enfim, numa situação assim crítica mesmo. Foi uma mudança muito rápida. Seria muito diferente se a gente fizesse uma mudança assim aos pouquinhos, né? E aí, como a gente fez essa mudança rápida, com certeza a microbiota de todo mundo aqui modificou. Inclusive, até o contato que a gente tinha com muitas pessoas, a gente não teve mais. E assim, em tempos de pandemia, é importante ressaltar que os micro-organismos são importantes para a nossa sobrevivência. Os micro-organismos que realmente causam doenças, como o vírus que causou a Covid-19, são poucos, são poucas espécies no mundo de bactérias e micro-organismos capazes de matar nós, seres humanos, assim, tão rápido. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de outros micro-organismos que estão ali ajudando as nossas defesas imunológicas, ajudando o nosso corpo a se adaptar e a sempre sobreviver em situações adversas como essa. Mas mesmo assim, depende do seu estilo de vida, né? E assim como a pandemia causou uma mudança brusca na sua microbiota e na sua saúde, quando você resolve também, hoje eu vou me despedir, vou comer meu último McDonald's, aí amanhã começa uma dieta super restritiva e fica 10, 15 dias nessa dieta super restritiva. Isso também é uma mudança brusca. Então essas mudanças bruscas não são saudáveis para a sua microbiota. E a questão aqui não é só o fato de ser uma dieta low carb, é o fato de você não respeitar que o seu corpo precisa passar por etapas de adaptação e de planejamento para que o emagrecimento ele venha com saúde. Um emagrecimento que não vem com saúde, que é só uma perda de peso rápida, está fadado ao fracasso. E vocês mesmos vão ver isso, né? Às vezes chega uma pessoa próximo de mim e fala, Yane, eu estou fazendo agora uma dieta tal. Agora eu entrei no treino, agora eu mudei, minha vida mudou. Eu, hoje em dia, preservando a minha energia, eu deixo o destino responder. Fica por Deus aí, daqui a um mês você me liga e me fala se deu certo. Não adianta eu me descabelar e tentar explicar para essa pessoa coisas de microbiota. Ela não quer ouvir, deixa para lá. Ela mesma vai passar pela experiência negativa e a perda de tempo que foi passar por mudanças tão bruscas, né?
E aí, Gia, a gente vê isso muito na nossa prática, né? A gente vê isso muito nas redes sociais, principalmente, né? As pessoas cada vez mais buscando essas soluções rápidas. Inclusive, há uns dias atrás, uma amiga minha me marcou num post que falava sobre gordofobia. E aí, assim, eu atualmente no doutorado, eu estou estudando muito mais obesidade. Na época do mestrado, eu estudava mais sobre exercícios físicos, microbiota intestinal, em um contexto de saúde. E agora, no doutorado, estudando mais sobre obesidade, daí eu fico levando muito para esse raciocínio, assim, psicossocial, saindo um pouco da biologia e partindo também para o raciocínio psicossocial, porque a obesidade, ela se desenvolve ao longo de anos, não é do dia para a noite, e são muitas questões, principalmente psicológicas, ali favorecendo esse ambiente obesogênico e esse caminho que vai te deixando cada vez mais com uma quantidade de gordura corporal maior. E aí, assim, nessas questões de discussão de gordofobia, no fim das contas, eu comentei com ela o seguinte: hoje em dia a gente tem a falsa impressão de que as pessoas estão mais preocupadas com saúde. O que eu vejo, pelo menos é o meu ponto de vista, assim, em relação a várias coisas que eu vejo nas redes sociais e nas pessoas ao meu redor, é que as pessoas não estão mais preocupadas com saúde. Elas estão utilizando das ferramentas da área da saúde, mas, na verdade, elas estão preocupadas com sua imagem. E as redes sociais, elas forçam muito essa questão de imagem. Você mostrar sempre uma imagem positiva para os outros. E aí, independente do seu peso, independente de como você esteja, essa necessidade de mostrar uma imagem feliz, uma imagem de sucesso, né? Hoje também, eu incluo até a questão dos marketings que existem, né? Forçando essa aparência positiva nas redes sociais, na internet e tudo mais, tem gerado muita ansiedade. Porque as pessoas não estão satisfeitas com sua imagem. E elas vão ficando ansiosas porque elas querem mudar. E aí elas começam a procurar profissionais de saúde, começam a procurar ferramentas da saúde, como dietas e exercícios. Não é porque elas querem ficar mais saudáveis, no fim das contas. É porque elas querem, a todo custo, mudar essa imagem para apresentar às outras pessoas. O que você acha disso? Bom, eu vou levantar alguns pontos aqui desse tanto de informação que você foi trazendo, né? Então, o primeiro deles é em relação a... Bom, eu vou voltar lá no estudo que eu estava falando da Burke para dar só mais uma informação, na verdade, depois não vamos falar mais disso, tá? Não vamos falar de low carb, não vamos falar de high fat, porque, enfim, nós prometemos aqui que vamos falar um negócio diferente, né? Então, a única coisa, né, desse estudo que eles de fato fizeram lá, um grupo que teve periodização de carboidrato, um grupo que fez dieta alta em gordura e baixa em carboidrato e um grupo que manteve uma alimentação padrão. O que eles perceberam? Que durante o período sem lá o carboidrato, para os indivíduos que fizeram high fat, essas pessoas de fato tiveram uma queda da massa corporal total grande. Porém, no final do estudo, né, depois de 21 dias, todo mundo voltava a comer carboidrato normal. E depois que todo mundo voltou a comer o carboidrato normal, todo mundo voltou a ter o peso de antes. Então, o que eles de fato discutem no trabalho é que essa perda rápida de peso, né, ela acontece pela desidratação e pela baixa do glicogênio muscular e ponto. Não diminuiu gordura. É falsa essa ideia. Você pode parecer mais seco, porque de fato tá mais desidratado, né? Tá com menos estoque de glicogênio e, inclusive, está com uma capacidade cognitiva diminuída durante esse período, né? Mas eu queria falar isso porque acho que é bem importante. Então, quando a gente fala de uma estratégia, como a Yane bem colocou, rápida de perda de peso, e esse imediatismo, ele está cada vez mais presente na nossa sociedade, na verdade, né? Essa necessidade do imediatismo. Então, eu quero sucesso, eu quero amanhã. Eu quero 10 quilos a menos, eu quero semana que vem, né? Isso vende muito. Então, e isso tá ligado diretamente com a ansiedade, porque eu não tenho, na verdade, nem consciência e nem prudência
de fazer uma estratégia que tenha consistência, que tenha durabilidade para que eu perca o peso que eu desejo, que eu necessito, né? De uma maneira saudável, correta e sustentável, porque acho que esse é o maior ponto, né? A grande discussão, quando a gente fala de obesidade, de perda de peso, de emagrecimento e tal, é que as pessoas sempre buscam não tô comendo carne essa semana porque eu tenho um casamento no sábado. É efetivo? É, de fato, mas saiba que vai passar o casamento, você vai ter uma foto lá, uma imagem novamente ilusória sobre o que você quer achar que é você, né? E depois, isso, na verdade, não vai se aplicar ao seu dia a dia, né? E assim, tem N situações, porque na verdade a ansiedade gera ansiedade, né? A gente pode falar de probióticos para ansiedade e na verdade a própria ansiedade, né? Existem vários transtornos de ansiedade, então a gente pode falar de algo que é mais patológico, pensando em crises do pânico, em toque, que também é inclusive um transtorno de ansiedade, mas a gente pode também trazer, né, para o que a gente vê mais clinicamente e que inclusive as pessoas de algum jeito acham que é positivo, porque hoje eu acho que de 10 pessoas que eu encontro na semana, pelo menos 8 em algum momento dizem, porque eu sou ansioso, como se isso fosse algo, né, Um passível de diagnóstico. ganhar uma estrelinha, né? Nossa, que bom que você é ansioso. Você tá com a sua mente sempre no futuro. Você não tá aqui prestando atenção e percebendo, né, o que você de fato está vivendo. Porque isso também tem a ver com microbiota, né? Muitas vezes, e quem atende em consultório vê isso muito melhor do que eu, quando você pergunta assim para uma pessoa, né? A pessoa fala, eu sinto muito inchaço, eu acho que eu sou, porque as pessoas também acham que elas são inchadas. Eu não faço ideia de onde saiu, né, esse conceito em algum momento da vida, mas enfim, as pessoas retratam muito isso, né? Eu me sinto inchada, eu sinto meu abdômen inchado. E aí, se você pergunta para ela, mas você já percebeu se isso tem relação com algo que você ingere, né? Que está presente na sua alimentação? Eu não sei. Ou seja, a pessoa ela nunca está presente no momento, né? Para ela conseguir minimamente perceber se no dia que ela comeu atum com melancia, depois a barriga dela inchou, ou se é no dia que ela fez como eu, né? Quando comecei a estudar o probiótico, coloquei o probiótico dentro do iogurte, então a minha barriga inchou de fato, porque fermentou coisa pra caramba depois, né? Então, ou se é depois que ela come carne, ou se é o adoçante, enfim. E isso tem também a ver com ansiedade, porque a pessoa não tá prestando atenção no que ela come e no que ela teve de sensação. E muitas vezes ela come todo dia esse negócio que traz essa sensação e que de fato pode aumentar a fermentação lá na microbiota dela, né? E assim, de fato, essa mente no futuro, essa necessidade, né, de imediatismo, e inclusive me preparando um pouquinho para a live de hoje, eu fiquei pensando, né, que no começo da pandemia, o acontecimento do nosso dia era a live no final, porque foi a forma que a gente encontrou de algum jeito continuar se comunicando, né, e tendo contato minimamente com as pessoas e com os assuntos que a gente se interessa. Hoje, a gente tenta continuar esses mesmos hábitos que viraram a nossa rotina durante lá o início do período que a gente ficou de fato isolado, atrelado à nossa vida de antes. Ou seja, a gente dobrou a quantidade de coisas que a gente faz, né? Assim, essa relação de que é sábado e que é domingo é algo extremamente tentador para que não exista mais, né? A gente tem que tomar muito cuidado para manter. Então, a gente tem, de fato, uma quantidade de fatores hoje que são estimulantes, além dessa questão, assim, né, de você ter uma quantidade de informação chegando e presente no YouTube, no Instagram, nem vamos falar da TV, mas, assim, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, gigantescos, né? E que você tem a sensação de que você precisa consumir toda essa informação. Então, a quantidade de coisa que gera ansiedade, né? Ela é enorme, o tempo inteiro chegando perto da gente. E o que a gente foi colocado, né? A gente já sabe que o contato social para o homem, né? Para o Homo sapiens, é algo muito importante. Isso foi algo que de fato foi retirado e tem muitas consequências.
consequências em relação ao nosso humor, consequências em relação a como a gente vai olhar para isso agora, né? Então, tem uma série, né, que quando a gente dá uma olhada, inclusive nos trabalhos, de quando isso aconteceu em outros locais, nós tivemos a felicidade, né, de não viver isso antes, mas isso já aconteceu na China antes, isso já aconteceu com outros, né, COVs que vieram antes do SARS-CoV-2, na verdade. E que essas pessoas ficaram, né, e tiveram lá uma quantidade de doenças mentais aumentadas e principalmente, né, transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno de ansiedade, aumentado lá depois, por anos depois, né? Então, assim, cuidar de ferramentas que consigam minimizar isso é muito importante para que a gente também, porque uma das formas, né, da gente sanar a nossa ansiedade é no comportamento alimentar, é no consumo de álcool, é de algum jeito estando ligado a outros comportamentos que geram dependência, né? Então, fazendo muito exercício físico, jogando muito, fazendo muito sexo, enfim, para tentar de algum jeito diminuir essa sensação, né, do que a ansiedade gera de alguma forma. Exatamente, Gi. Assim, e infelizmente, pessoal, a gente não está querendo negar a situação atual que a gente vive, porque é a nossa realidade, a gente precisa se adaptar a ela, mas eu acho que a mensagem aqui, ela está justamente em não perder os valores e os comportamentos básicos que são importantes para a nossa sobrevivência. E assim, mais uma vez a gente volta a falar de emagrecimento e obesidade, porque isso... emagrecimento e microbiota, quer dizer, porque a gente, em todos os momentos, está falando de vários assuntos, mas está sempre relacionado a isso. Justamente pelo fato de precisamos desse contato, porque a nossa microbiota intestinal depende disso, desse contato de micro-organismos entre pessoas, para que ela seja diversa e essa diversidade trazer os benefícios que a gente precisa para o nosso organismo. Porque à medida que a gente faz mudanças bruscas, essa microbiota muda bruscamente também, e essas mudanças bruscas, elas não são tão positivas. E aí, Gi, agora falando sobre probióticos, né, na verdade, por entender essa relação, essa participação, na verdade, muito importante da microbiota na nossa saúde, e aqui especificamente a gente vai falar da importância da microbiota no processo de emagrecimento, porque a microbiota, ela participa da sua digestão, né? Tudo que você come vai interagir com essa microbiota que está ali presente no seu intestino, antes mesmo dos nutrientes serem absorvidos. E aí, como a gente falou anteriormente, numa dieta low carb, você dá muita gordura e pouco carboidrato, você muda essa microbiota, porque essa microbiota também consome energia desses nutrientes que você está consumindo. E aí ela começa a desenvolver habilidades que, a princípio, pode não ser ruim, mas a questão é, você vai ficar nesse estilo de vida para sempre? No momento que você faz uma mudança brusca novamente, você causa outro impacto nessa microbiota que já não é mais saudável. Porque aí você já tem uma microbiota que é mais ainda capaz de absorver energia. E esse excesso de energia é o que vai ser lá armazenado no seu tecido adiposo, virando gordura e favorecendo esse ganho de gordura corporal, esse processo de obesidade. E aí, como a gente sabe que a microbiota, ela tem essa conexão também a nível cerebral, muitos estudos começaram a investigar se aquelas bactérias boas, né, que o pessoal chama de bactérias boas, que na verdade são os probióticos, se esses probióticos em maior quantidade no seu intestino poderiam reduzir os malefícios dessas dietas ou poderiam, dentro de um contexto de alimentação normal, favorecer mais rapidamente esse emagrecimento. E aí, pessoal, hoje em dia, olhando para estudos mais criteriosos, principalmente revisões sistemáticas, que são revisões que têm uma certa rigorosidade de etapas para ser desenvolvida, né? Existe benefício por parte dos probióticos, sim. Mas talvez esses benefícios não estejam tão na cara como a gente queria, diretamente no peso, ou diretamente no diagnóstico clínico de ansiedade ou da doença em si. Mas, na verdade, o probiótico ele pode estar agindo por outras vias
que estão entrelaçadas com o processo de emagrecimento. A gente gosta de isolar as coisas achando que uma coisa só é responsável por tudo, e não é. Tudo no nosso corpo é integrado. E aí essa microbiota, assim como esse probiótico, ele pode estar agindo por outros meios que juntos eles podem favorecer esse processo. Mas aí, eu sinto decepcionar vocês, não é um processo rápido, que vai contra esse momento ansioso que a gente vive hoje em dia. E aí muitas pessoas se frustram com a utilização de probióticos, porque inicialmente elas não adaptam a alimentação, então o probiótico gera alguns efeitos colaterais, e aí elas querem que o probiótico faça logo efeito, e aí elas vão ficando cada vez mais ansiosas, de modo que o probiótico não consegue se sobrepor a esse estímulo de ansiedade que você sofre todos os dias. Então, mais uma vez, inclusive nas minhas aulas de probióticos, que eu já dei aulas de probióticos para vários tipos de doenças. E em cada resultado que eu mostro, os pesquisadores do trabalho deixam muito claro na conclusão e na discussão dos trabalhos que o efeito não é isolado, depende de características da alimentação, depende do seu estilo de vida, depende da microbiota de cada pessoa. Então, uma pessoa pode acabar respondendo mais rápido ou menos rápido, a depender de como estava a microbiota dela antes de começar, né? E aí são várias questões que influenciam no resultado que esse probiótico vai dar. Talvez esse probiótico demore 6 semanas para dar resultado, talvez esse probiótico demore 6 meses para dar resultado. Inclusive, Gi, até no seu trabalho do doutorado, a gente discutia muito isso. Será que o tempo de duração da minha suplementação é suficiente? Será que as espécies que eu utilizei são suficientes? Será que se, sei lá, eu tivesse intervido também em outros aspectos da alimentação, que não era o objetivo da pesquisa, mas na nossa prática a gente pode agir de outras formas em conjunto e pensar que para cada pessoa vai gerando algumas adaptações que vão gerando resultados cada vez mais sólidos. No fim das contas, o nosso objetivo é que você alcance o seu resultado e que esse resultado permaneça. Porque não faz sentido você correr uma maratona para chegar no final, perto da linha de chegada, você passar mal, você não alcançar esse resultado, você se frustrar com esse resultado, ou você ter uma recaída e voltar ao que estava antes e voltar muitas vezes pior, né? Então, sim, tem probióticos que ajudam a nível cerebral e a nível também de composição corporal, no sentido de tratamento da obesidade e emagrecimento, mas não tem milagre. Não existe esse milagre. Eu postei até ontem nos meus stories. O nome desse milagre se chama sair da sua zona de conforto. E sair dessa sua zona de conforto, aos poucos, para que você não sofra dessa ansiedade, dessa necessidade de mudança rápida, né? Oi, Anne, eu acho que isso tudo que você foi colocando, tem alguns pontos que a gente pode pensar quando a gente está falando do probiótico de vários jeitos, né? Para o emagrecimento e também nessa relação com a saúde mental e com o eixo intestino-cérebro, enfim. O primeiro ponto que eu gosto bastante de falar isso quando eu dou as aulas, né? É que a gente é muito acostumado a querer solucionar tudo. Talvez isso tenha sido feito na nossa cabeça, né, pela indústria dos fármacos, etc. Mas a gente está sempre muito acostumado a achar que uma pílula, um comprimido ou um pó vai solucionar os nossos problemas, né? E mais uma vez, quando a gente fala de microbiota, o probiótico, ele é algo que parece ser assim, né? Porque, assim, quando a gente está falando de saúde intestinal e do emagrecimento, inclusive, trabalhos tentam relacionar o probiótico usando ele, né, no emagrecimento, pensando assim, a gente sempre tem essa relação direta, né? Então perdeu mais peso, né? Eu lembro quando eu orientei alguns trabalhos no pessoal, com os meninos da pós, que foi da suplementação de probiótico na perda de peso, né? E assim, quando eles iam olhar para os trabalhos e percebiam que, olha, a utilização do probiótico foi efetiva para alguns parâmetros,
principalmente em reduzir gordura visceral, em reduzir parâmetros inflamatórios, em diminuir relação cintura-quadril. Ah, mas não diminuiu o peso, não diminuiu o IMC do grupo que tomou probiótico. Então, existiu uma certa frustração, até mesmo da parte dos próprios nutricionistas que estavam fazendo o trabalho, do tipo, não era isso que eu esperava aqui, né? Mas o ponto que a gente pode colocar, e que sim, o probiótico é efetivo em principalmente diminuir esses parâmetros inflamatórios, é que um organismo, se eu estou falando de um organismo que a saúde intestinal não é boa, de um indivíduo que tem dificuldade em consumir fibras, pelo estilo de vida, ou porque lá na infância isso não foi muito bem trabalhado, então essa pessoa tem uma grande dificuldade de inserir frutas, verduras, legumes, o que seria o mais essencial para a gente pensar em saúde intestinal, microbiota, sinalização de vias, né, de saciação e saciedade, leptina, insulina, enfim. E a gente, o nutricionista escolhe que usar um probiótico naquele início pode ser positivo. Isso pode estar atrelado a tentar reduzir a inflamação do tecido adiposo, tentar diminuir o estresse metabólico, porque esse organismo ele tem que lidar todo dia para produzir ATP. Porque tem macrófago pra caramba, sinalizando que, tem um negócio acontecendo aqui que não devia estar acontecendo, né? Então, eu tô com a minha permeabilidade aumentada. Então, às vezes, de início, ele pode sim estar inserido, e eu acho, sempre falo isso quando as pessoas perguntam, você utilizaria probiótico na obesidade, por exemplo? Olha, eu acho que de início, quando eu tenho um caos, para tentar, de algum jeito, regularizar, inicialmente, até eu conseguir, colocando lá para esse indivíduo, né? E arrumando formas de apresentar de novo os legumes, entender algo que ele consegue colocar, para que esse intestino ele melhore a sua capacidade de absorver, a gente diminua a resistência à insulina e à leptina, que é muito importante, né? A gente consiga ter essas sinalizações, principalmente de neurotransmissor, também já melhor regulada. Por quê? Essa inflamação sistêmica de baixo grau, que hoje a gente já sabe que ela está presente em quase que todas as doenças, né? É importante a gente lembrar que citocina inflamatória aumentada sinaliza para o cérebro apatia, depressão. Por quê? Para o sistema imune, o aumento dessas citocinas ela está relacionada com um estado agudo de inflamação. Então, o que a gente deveria fazer nesse estado? Quando eu estou inflamado, porque teve um vírus que entrou, então eu estou tentando resolver ele, ou eu tive uma cicatriz, porque eu me queimei, eu preciso repousar para fazer divisão celular, para aumentar, né, para o meu sistema imune trabalhar. Então, ele está consumindo energia para fazer isso, né? Isso não deveria acontecer cronicamente, que é o que a gente vê acontecendo para quem não faz atividade física, para quem não ingere, né, frutas, verduras e legumes, para quem só come junk food. Então, aqui em São Paulo, isso é super comum, né? As pessoas que têm uma vida de escritório, ou inclusive no começo da pandemia, isso está relatado em muitos trabalhos, que a quantidade desses fast foods aumentou o consumo muito grande, né? Que a gente tem ali. A gente não tem nada, né, que a microbiota vai conseguir utilizar, extrair energia e produzir compostos que são benéficos para o nosso organismo. Ela vai ser energia? Ela vai ser energia com certeza, porque ela dá um jeito de extrair. Ela também sai energia de açúcares simples que chegam lá, como a gente, ela consegue, ela dá conta. Mas ela extrai mais energia, né? E ela não produz ácido graxo de cadeia curta, por exemplo. Então, acho que o ponto do probiótico no emagrecimento, né? E que é um dado, inclusive, bem interessante que a gente teve também nos atletas, né? Embora eu tenha trabalhado com maratonistas, os nossos... A gente fez lá, para quem não entende muito, né, dessa parte da pesquisa, quando a gente foi começar o estudo, nós dividimos de maneira aleatória. Então, foi randomizado simplesmente um para cá e um para lá, quem ia para o grupo placebo e quem ia para o grupo probiótico. E, né, como na pesquisa científica a lei de Murphy, ela sempre se aplica, na verdade, a gente teve, por conta dessa divisão aleatória, o grupo probiótico, uma quantidade de indivíduos que tinha mais tecido adiposo, né? De maneira, inclusive, significante em relação ao placebo. Nosso grupo probiótico tinha indivíduos com mais gordura do que o nosso grupo placebo.
E aí, o que que aconteceu? Eles não eram obesos, tá, pessoal? Eles só tinham mais gordura. E em concentrações, em termos de porcentagem, normais, inclusive o que faz parte do que a gente encontra ali em maratonistas, né? Que não é tão baixo quanto em triatletas. Pois bem, porém, esses indivíduos, quando a gente fez lá a sinalização basal das citocinas, né, dos parâmetros de citocinas inflamatórias, eles tinham também o grupo probiótico, diferente do placebo, tinha lá uma quantidade de TNF, de interferon e de L6, na verdade, TNF não, maior do que o grupo placebo. Então, eles estavam com alguns parâmetros inflamatórios aumentados. A notícia boa, né? Depois de contar duas notícias ruins, é que a notícia boa é que depois de serem suplementados com probióticos, esses indivíduos não tinham mais esses parâmetros aumentados. Ou seja, quando eles foram fazer a maratona, né, que foi um mês depois de utilizar o probiótico, eles estavam iguais aos indivíduos que consumiram placebo. Ah, Giovana, tá bom, mas eles não eram obesos, então o que que isso significa? E não teve alteração na composição corporal, tá? A gente não tinha como parâmetro emagrecimento, nenhuma alteração de dieta. Então, eles não mudaram a composição corporal deles, eles simplesmente estavam menos inflamados. O que isso quer dizer? Que esses indivíduos, na hora de fazer a maratona, o organismo podia estar mais focado em produzir energia no músculo esquelético para eles correrem uma maratona. Então, o sistema imune podia simplesmente depois reparar o dano feito pela maratona. O organismo ele não tinha que ficar se preocupando com outros parâmetros que estavam alterados. Muito provavelmente, embora não tenha diminuído esse tecido adiposo, mas a gente diminuiu o quanto de inflamação existia naquele tecido adiposo desses indivíduos. Então, essa é uma informação bem interessante quando a gente pensa no probiótico em relação ao emagrecimento. Isso está diretamente atrelado à saúde intestinal, né? E em relação à ansiedade, embora a gente tenha uma série de parâmetros também que estão atrelados, né? Inclusive essa inflamação também, que ela pode estar simplesmente relacionada com a qualidade alimentar do indivíduo, e que se não melhorar, o probiótico não vai fazer um milagre, mas o probiótico ele pode melhorar a resposta ao tratamento, né? Isso é algo muito importante, porque essa microbiota, essas bactérias, elas também fazem quebra de algumas medicações. Então, uma das grandes discussões, né, para quadro de depressão, ansiedade nas doenças mentais é por que raios parte dos indivíduos não respondem ao fármaco? E uma das questões que eu acho mais interessantes, inclusive, né? Porque se a gente for olhar lá, o probiótico, ele diminui sintoma de ansiedade diretamente, a resposta vai ser, olha, parece que não ou pouco, né? O que a gente tem aí hoje. Ou poucos trabalhos conseguem... Primeiro, poucos trabalhos clínicos, de fato, foram realizados e mostram evidência, né? Mas, gente, uma pessoa que está com uma patologia relacionada à ansiedade precisa tratar. Então, o probiótico melhorar, o quanto ela responde ao tratamento, já é bastante, né? O probiótico já fez algo de grande valia. E isso está atrelado ao quê? A ação no intestino que esse probiótico faz, que é muito interessante. Para a ansiedade, menos do que na depressão, né? A gente tem mais evidência na depressão do probiótico do que na própria ansiedade em É si. verdade. Porém, se a gente diminui essa inflamação, que inclusive a alimentação baixa em fibras, alta em gorduras, pode sozinha, ao longo do tempo, ao longo dos anos, levar ao aumento do LPS e a essa inflamação crônica que sinaliza mais sintoma de ansiedade, de depressão e de fadiga, inclusive, né? Então, simplesmente o fato da pessoa não estar nem aí para o consumo das fibras, das verduras, frutas e legumes e achar que fazer lá, que comer abacate e castanha vai fazer o intestino ficar bem, porque aí eu não como carboidratos, eu como proteína, né? Bastante gordura, inclusive junto com proteínas. Estou me preocupando com isso porque eu não posso perder massa muscular, e aí é a gordura que entra e o carboidrato sai, que eu desidrato e fico legal, ótimo. Porém, esse tipo de estratégia vai levar, né, o seu organismo a aumentar, sim, o humor depressivo, a sensação de raiva,
e aumentar ao longo do tempo essa sensação, né? Inclusive sintomas de ansiedade. Então, o probiótico ele pode entrar aí, diminuindo essa inflamação, melhorando, né, a forma com que a pessoa... O que eu diria, né? Bom, na hora que isso chega no consultório e que tá lá, né, essa pessoa aí tendo quase sintomas, né, de síndrome do pânico ou coisa do tipo, colocar o probiótico para que você consiga, né, ter lá como meta a longo prazo, que esse indivíduo, ele coma lá a saladinha, o prato, né, comida de verdade, com 5 cores, pelo menos, né? Isso não vai acontecer dali 2, 3 dias. Então, usar o probiótico inicialmente pode ser bastante efetivo. Mas o que eu gosto mais, né, inclusive puxando a sardinha para o laboratório que eu estou atualmente, é pensar nos alimentos fermentados. Que isso está muito mais atrelado à alimentação em si, e já está no contexto alimentar, que a gente sabe que tem muita relação com as nossas emoções, inclusive, né? E que está até mais acessível, porque o probiótico ele não é algo quando a gente pensa no Brasil. E nas questões financeiras, não é algo tão simples da gente conseguir manter todo mês e depois de um tempo trocar. Enfim, não é simples assim. Mas o alimento fermentado, ele pode ser de baixo custo, ele pode ser algo que a gente faz de maneira artesanal e que traz, né, benefícios muito grandes quando a gente pensa também em saúde intestinal. E hoje ele vem sendo estudado pensando nessas questões das doenças mentais também. E entrar na rotina alimentar. E entrar na rotina alimentar, né? Porque, mais uma vez, o probiótico, ele surgiu com a proposta de ser algo meio que medicamentoso ou suplementar, mas ele, na verdade, por precisar de um tempo e por precisar da interação com a alimentação, ele volta a reforçar a gente de que precisamos cuidar do básico mesmo, né, da nossa alimentação do dia a dia. E, pessoal, eu gosto muito de falar, você não vai deixar de comer. Ai, das Neves! Beijo, amigo, saudade demais também. Mas, enfim, você não vai deixar de de comer comidas que você gosta. É a questão da diversidade, da variedade, de você respeitar seu tempo, respeitar seu corpo, respeitar que a sua saúde demanda um autocuidado que você precisa conservar nesses dias atuais que vivemos, né? Precisamos ser mais produtivos, precisamos otimizar nosso tempo, precisamos ganhar dinheiro, precisamos correr atrás das coisas e ok, vamos fazer tudo isso. Mas não deixe a sua saúde de lado, não deixe a sua alimentação ficar desleixada, né? O corpo ele vai se viciando naquilo. Até o que você falou de ficar doente, ninguém gosta de ficar doente e não é só por causa dos sintomas. É porque realmente o corpo, ele meio que foca no objetivo de recuperar a sua saúde, de modo que o seu cérebro, ele entra em um estado mais down. Então, você diminui a produção de substâncias que te trazem felicidade, que te trazem bem-estar, para focar na recuperação de algo que pode lhe matar. E a obesidade, como ela é uma condição crônica, você vai sofrendo disso aos poucos e você nem percebe. A ansiedade também, ela vai interferindo no seu dia a dia de uma forma tão simplista que você nem percebe que você está sendo tomado por ela. E do mesmo modo, o emagrecimento não deveria ser rápido. Já que outras coisas também não foram rápidas, você tem que respeitar esse tempo. Não adianta colocar o boi na frente da carroça, né, pessoal? Quer dizer, a carroça na frente do boi. E tem uma fala, né? Eu falei o ditado errado. Eu não lembro exatamente quem falava isso, né? Era alguém do laboratório. Que é quanto tempo você demorou para conquistar esses quilos todos que agora você quer perder em uma semana, né? Então, por que não pode ser justo da perda ser num período semelhante ao tempo que você foi conquistando, né? Porque assim, demorou 10 anos para ganhar os 10 quilos. Agora quer perder os 10 quilos em 2 semanas. 10 dias. Né? Exatamente. E ainda falando que está cuidando da saúde. Não tem jeito de fazer isso, de fato, prezando por saúde em 10 dias, né? Eu acho que é importante, assim, a gente discutir isso, porque
É possível? Olha, possível é. Mas eu acho que, inclusive nessas horas, é necessário fazer escolhas, né? O objetivo vai ser única e exclusivamente perder os 10 quilos. Eu tinha uma professora da universidade que falava, bom, a forma mais fácil de fazer isso é cortando uma das pernas. Dá para perder, assim, em pouquíssimo tempo, nem precisa dos 10 dias. Corta uma das E olhe pernas lá, só e viu? aí os 10 quilos, né? Mas, Porque assim, com estratégias como essa, a gente não está prezando por saúde nem por funcionalidade, né? Mas é possível. Agora, né, se a gente for falar em emagrecimento com saúde de fato, né, prezando pelas questões de saúde, inclusive metabólicas, aí com certeza fica inviável fazer isso num período tão curto de tempo, né? com certeza, com certeza. Inclusive, Gi, eu até olhei algumas coisas assim, teve um trabalho bem legal que olhou agora para probióticos recentemente, fez um apanhado de todos os artigos já publicados, tanto em questões de ansiedade, o que você falou, por exemplo, dos probióticos terem mais efeito na depressão, é porque a depressão, ela é um estado realmente doentio, que é diagnosticado por várias formas, e aí, quando você realmente pega uma pessoa que está bastante doente, a qualquer estímulo que você dá gera uma mudança, certo? Na ansiedade, por ela ser um pouco imperceptível nesse processo, muitas pessoas têm sintomas de ansiedade, mas o seu estado de saúde em relação a exames de sangue, em relação à inflamação e outras questões, não estão tão alteradas. E aí, por isso que o probiótico não vai te trazer um benefício tão evidente, porque, na verdade, ele vai estar agindo por outras formas para trazer de volta o equilíbrio que você veio perdendo. E aí, quando você está... Oh, meu Deus! Quando você está acima do peso, qualquer coisa que você fizer vai gerar uma mudança. Se essa mudança ela é positiva, saudável, a curto e longo prazo, aí já é outra pergunta. É o que o pessoal sempre me fala. Ah, mas eu fiz tal coisa e deu certo. Mas me explique o que é certo para você. Vá, vamos desenvolver esse diálogo. Porque, assim, da área da saúde eu diria que não é tão certo, né? Mas já que você está esteticamente mais bonito, se amando mais, né? Sei lá, pode estar certo para você. Estar feliz é o que importa. Mas, enfim, tem inclusive um trabalho, né? Falando dessa parte dos probióticos, né? Como eu falei para você, tem uma menina aqui no laboratório que está escrevendo uma revisão sobre esse assunto, né? O trabalho dela é com kombucha, mas a gente não tem evidência clínica de utilização de kombucha na ansiedade, depressão até o momento, então ela faz o apanhado dos probióticos. E olha que interessante, tem inclusive um trabalho que foi feito com a combinação que a gente usou, então Lactobacillus acidófilos e Bifidum lactis, estudo clínico que mostra a diminuição de sintoma de ansiedade, depressão e estresse em indivíduos depois da utilização. Eu achei bem interessante porque esse, né, é um probiótico também, pensando nessa questão de que precisa ser comercial e disponível no Brasil, né? Porque às vezes a gente pega alguns estudos com umas combinações que a gente nem tem todas liberadas para utilização no Brasil. É bem verdade. interessante. E um outro, na verdade, trabalho também que eu vi especificamente da utilização dos probióticos na ansiedade, mostrando o resultado positivo, foi com o Lactobacillus casei, que é um lactobacillus que está presente no leite fermentado, né? E Também. a Yakult está tentando atualmente a patente do Casei Shirota para melhora, né, de quadros de ansiedade e depressão. Então, assim, tem alguns probióticos que eles já estão aí, né, e não é algo inovador, na verdade, e que podem auxiliar nesse processo. Podem auxiliar nesse processo, quando a gente pensa, principalmente, eu diria, para sintomas, eu não estou falando de sintoma de ansiedade do tipo, eu sou uma pessoa ansiosa. Pessoas que apresentam lá, quando a gente aplica a escala hospitalar de ansiedade ou questionários, né? São utilizados para verificar sintoma. Então, essas pessoas apresentam lá scores
são considerados sintomáticos, né? Graves, principalmente. E que depois de usar esses probióticos por um tempo, diminui, né? Porque os estudos eles não são realizados simplesmente com essa percepção natural de que, ser ansioso pode, se não é, então, você não acha que você é ansioso, você não entra, né? Até porque também as pessoas parece que arranjam doenças para elas mesmas, né? Meio que para justificar algumas coisas que elas não estão satisfeitas. Então, muitas vezes, como você falou, eu sou ansioso como se isso merecesse uma estrelinha. Então, realmente, a gente precisa melhor pensar o que está acontecendo na nossa vida, parar e refletir para ver o que de fato é real para a gente poder ajudar da melhor forma possível. E sobre isso que você falou, Gi, eu anotei aqui também porque foi algo que eu vi nos estudos. As espécies Lactobacillus casei, o Lactobacillus acidófilos e o Bifidolactis, eles são comuns no tratamento de depressão e no tratamento da obesidade. E possivelmente, porque as funções que essas espécies têm, né, o que elas produzem lá no intestino, nosso intestino, corroboram para o nosso metabolismo energético, ou seja, dentro do nosso corpo, né, a gente produz energia para que os nossos órgãos utilizem. E o cérebro precisa dessa energia também. Então, melhorando todo o mecanismo do metabolismo energético, isso pode favorecer uma funcionalidade melhor para o cérebro, recuperando funções que estão baixas ou que estão muito altas na condição da depressão e também na condição da obesidade mesmo, facilitando até o processo de perda de peso e de recuperação desse indivíduo. Então, foi algo que eu achei interessante, porque quando a gente vai estudar probióticos, a gente tem aí uma lista de espécies de bactérias que são autorizadas aqui no Brasil. A maioria dos estudos não são aqui no Brasil, então muitas espécies são de fora, né? Então, quando a gente vai atrás das espécies aqui no Brasil, a gente vê que algumas espécies têm resultado para algumas doenças, não têm resultado para outras. Isso acontece por causa do tempo de uso, por causa da sua microbiota intestinal, lógico, e também porque aquela espécie ela pode não produzir o que realmente seria necessário para gerar esse benefício. E aí, para algumas doenças, como é o caso da obesidade e doenças depressivas e doenças que são psiquiátricas, existe esse caminho em comum dos probióticos. E é interessante pensar nisso, porque o indivíduo obeso, muitas vezes é colocado como desleixado, como uma pessoa preguiçosa, alguns títulos assim um pouquinho preconceituosos, quando na verdade é uma pessoa que está sofrendo mudanças psicológicas e nem percebe, e ainda não diagnosticou, e ainda não procurou ajuda, e vai cada vez mais se afundando nesse ciclo vicioso que é o processo de obesidade. É um ciclo vicioso, pessoal, né? É uma situação ali de conforto, que não é nem conforto, mas a pessoa se coloca numa situação de conforto ali e vai arranjando justificativas para se manter daquele jeito. E o que a gente quer fazer é facilitar o processo de emagrecimento, recuperando a capacidade dessa pessoa enxergar o quanto de oportunidades que a vida tem para que ela recupere a saúde dela, sem perder o prazer, sem perder as opções de conforto e muito mais, sabendo aproveitar ainda mais as circunstâncias alegres do dia a dia. Porque essas pessoas, e aí estamos falando principalmente de obesidade grave, obesidade mórbida, são pessoas que nas coisas mais simples não conseguem aproveitar porque elas estão ali numa situação mais down, né? Em relação à sua cognição, em relação à sua percepção de felicidade. Isso é muito interessante. Mas como isso ainda é um pouco subjetivo, é difícil de a gente conseguir realmente esse diagnóstico tão evidente. E aí, no fim das contas, o que todo mundo quer é o resultado na balança. Quando, na verdade, existem outras coisas ali mais importantes, né, do que isso. É importante hoje, a gente conseguir explicar isso tudo, né? Diga. Eu deixei você falar aqui para ver se a live ia cair, mas ela não caiu. E já passou de 1 hora. Eu acho que o Instagram está gostando da nossa conversa.
Mas a nossa audiência já caiu, porque o pessoal, eles, né, tipo, não tem muita paciência também para ouvir por muito tempo algo Claro. muito semelhante, né? Então, e são muitas coisas para fazer também, né? Mas assim, pessoal, eu acho que o que a gente queria conversar hoje aqui entre nós, compartilhando com vocês, acho que a gente alcançou com sucesso. E a gente gostaria de ouvir vocês. Então, se algumas pessoas não puderam assistir essa live, está assistindo a versão gravada, ou se não tem dúvida agora, mas pode surgir depois, deixa comentário, manda mensagem para a gente vai adorar, com certeza, retornar vocês. A gente quer realmente que as pessoas tenham mais empatia na discussão desses assuntos, tá? E pretendemos voltar, porque o Não, nosso nós tema de vamos voltar. paixão. Você combinou comigo que agora faremos Bom, lives quinzenais, tá combinado. Agora tá gravado, inclusive. E nós vamos quinzenalmente colocar algum assunto para ser discutido aqui. Que, inclusive, quem está aqui com a gente, se quiser já sugerir, né, o que vocês gostariam que a gente botasse na discussão, né? Só não pede pra gente falar de política, porque daí vai ser muito aí não. difícil. Mas, É, enfim, podem, enfim, sugerir aí temas para a gente colocar da próxima, porque esse foi nós duas que, né, conversando. Eu acho que até essa questão da obesidade que você colocou, a gente podia trazer ela pensando num contexto de tudo, né, que a síndrome leva em termos de alteração, até mesmo pensando na partida do intestino. Porque, assim, o indivíduo obeso, ele tem muito mais facilidade de desenvolver doenças respiratórias crônicas, de apresentar essas alterações cognitivas, enfim, tem lá uma série, né, de questões que é o que eu estou estão estudando agora. envolvidas. É o que eu estou estudando agora. Um dos resultados que eu tive preliminar da minha pesquisa de doutorado é que os indivíduos obesos, eles apresentam monócitos supressores, ou seja, essas células do nosso sistema imune, né, especificamente os monócitos, eles estão suprimindo atividades que seriam fundamentais para resolver o problema. E aí o corpo vai produzindo mais inflamação, num contexto de um estado, né, que já está inflamado, que seria o indivíduo com obesidade. E foi isso que a gente viu agora na Covid, esse pessoal se tornando um grupo de risco muito importante e assim, cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí entra a questão da microbiota intestinal, entra o tratamento com probióticos também, mas tudo de uma forma por etapas, né? Então a gente pode voltar aqui para falar sobre isso também. E a gente pode falar sobre esportes também, que é o nosso tema de A paixão. Celine falou para a gente falar de exercício e microbiota. Acho que nós podemos falar de exercício e microbiota. E ela falou pra gente falar de sono, inclusive o Elton, acabei de ver ele aqui, ó. Ele deve entender mais de sono do que eu, com certeza. É verdade, podemos fazer 3. Sono e obesidade, ela falou também, mas eu acho que a gente pode falar de exercício e microbiota, porque daí a gente abre aqui para o pessoal sugerir, enfim, que eles têm de dúvidas, né? A gente conta um pouquinho do que já existe hoje, a gente tem muito mais, inclusive, informação sobre isso, né? Do que quando a gente começou a estudar, e aí a gente vai, enfim. Hoje a proposta aqui era obesidade, era emagrecimento e ansiedade, e a gente falou de low carb, high fat, enfim. Então... Mas que tem tudo a ver. Foi muito bom, viu? Mais uma vez, muito obrigada, Gi, por você estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu também, tá, pessoal? E é isso, mandem suas sugestões, mandem suas dúvidas. Estamos gostando cada vez mais dessas tecnologias. Mas vamos dormir agora, certo? Descansar a alma, para amanhã começar mais um dia de batalha. Um grande beijo para vocês, bem próximo de preferência, compartilhando bactérias. Bom, tchau, então, gente. Não na próxima terça, na outra nós estaremos aqui novamente, no mesmo horário, para falar sobre exercício e microbiota. Beijo, Com gente. certeza. Amiga, beijo, saudades. Venha para São Paulo. Vou arrumar alguma coisa pra você fazer aqui, tá bom?
Tá bom, tá bom. E venha me visitar também. Aqui tá muito Ah, calor. você tem que marcar dessa do casamento que eu vou. Tá certo. Tchau, pessoal.